Você que está no seu lar, na sua casa, eu te convido também a, juntamente conosco, abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Você vai abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. E nós vamos fazer uso da palavra de Deus nessa noite. Um texto que Deus soprou no meu coração. E eu quero partilhar daquilo que Deus soprou no meu coração. Jeremias capítulo 18, verso 1 em diante. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Verso 5: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. A tua palavra, ela tem liberdade, livre acesso ao nosso coração. E toda vez que ela é ministrada, o Senhor pode ficar à vontade para despejar sobre nós o teu querer e a tua vontade. Pai, que não seja os meus lábios, mas que seja o teu Espírito Santo a falar por intermédio da minha vida e a tua igreja a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo os teus irmãos que estão aqui de maneira presencial. Eu abençoo os teus filhos que estão de maneira online no seu lar. Que eles venham aprender e receber na íntegra tudo o que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sente, meu irmão, sente, minha irmã. Toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu estudo esse texto, Deus, ele ministra no meu coração uma canção que é do início da minha conversão. É uma canção que sempre quando eu tinha grandes desafios, eu estava me deparando com situações novas para enfrentar, e eu ouvia uma canção, e aquela canção sempre penetrava dos meus ouvidos e adentrava o meu coração, e ali eu cantava bem baixinho e ficava ali meditando todavia naquela canção que tinha como estribilho dizendo assim: ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, a minha vida eu quero te entregar em total consagração. Eu nasci para te servir, eu sou escravo da tua graça. Eis minha vida a dirigir como olheiro, como barro em suas mãos. A minha voz não está muito boa hoje, mas se pudesse cantar um refrão, eu quero que vocês me perdoem neste momento, mas me deu vontade de cantar só um pedacinho, que diz assim: ó Senhor, Tu és meu Deus, és o olheiro e eu sou o barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça de mim, Senhor, segundo o Teu querer.
Essa canção ela é tão profunda e fala tanto comigo, porque toda vez que eu leio esse texto do vaso do oleiro, eu venho entender o que Deus pediu para Jeremias. Jeremias, ele teve um legado diante de Deus muito importante. Ele foi um dos profetas maiores, que ele não profetizava coisa boa, era só coisa ruim, era só tragédia, era só calamidade. Ele só passava notícia ruim para os outros, mas tinha que ter alguém para passar notícia ruim, esse alguém era Jeremias. Só que chegou um dado momento de Deus chegar para Jeremias e falar assim: Jeremias, dispõe-te, desce para a casa do olheiro. Então Deus começa a ministrar no coração de Jeremias algo que ele queria falar a respeito do povo de Israel. Então ele pega o profeta Jeremias, que se dispõe, se levanta, assume a sua vocação profética, e na hora que ele vai ter aquela visão maravilhosa, de ver a mão do olheiro fazer o vaso, e o vaso se quebrar, se desmanchar, aquela mesma mão, pegar o vaso novamente, e fazer novamente um vaso bonito, e Deus fala assim: olha, você está vendo, Jeremias? Se você quebrar na minha mão, eu posso te arrumar, eu posso te consertar. Se você se quebrar, se arrebentar todo, debaixo dos meus olhos, eu estou lá, Jeremias. Se você se quebrar e estiver vivendo na minha dependência, na dependência do olheiro, eu estou lá, Jeremias. E ele vai dizer a respeito: assim como um vaso nas mãos de olheiro, assim sois vós na minha mão. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é a respeito de nós entendermos qual é a nossa vocação, o porquê que Deus tem nos chamado e para que Deus tem nos chamado. Quando Deus chama Jeremias para ser profeta, Ele não chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, tu só vai profetizar coisa boa. Jeremias, tu só vai profetizar para o povo de Israel que vai cair chuva no deserto. Jeremias, tu só vai profetizar para o povo de Israel, olha, que não vai faltar o alimento para eles. Jeremias, tu só vai profetizar para o povo de Israel coisas boas, coisas belas, coisas lindas. Não, pelo contrário, Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, dispõe-te, levanta, a sua vocação é profética. Olha, o profeta vai falar coisa boa, mas vai falar coisas que tem que vir de juízo, de conserto também. Jeremias, tem que ter alguém para poder denunciar, delatar, anunciar das verdades de Deus. Se tiver alguém fora, longe daquilo que Deus pede, tem que ter um profeta para falar assim: olha, volta para cá. Volta para cá. Você já ouviu com muita facilidade uma criança aprende uma canção e aquela canção parece algo que não sai mais dos lábios e ela começa a reproduzir como um papagaio e não para mais? Se ela aprende um cântico, louvor, meu irmão, amém, glória a Deus. Mas se ela aprende músicas que não são canções, que não são música de adoração, ela vai ficar com aquilo na cabeça, martelando e cantando, não sabendo nem o que significa, o que é, mas vai falar e vai reproduzir. Mas qual é a nossa vocação? Qual que é o meu chamado profético? A gente coloca sobre nós que o profeta é somente aquele que ou que estudou, ou que se preparou, ou que fez algum curso, ou que puseram as mãos sobre ele, foi. O profeta é aquela que faz a vontade de Deus, que obedece à voz de Deus, o comando do Senhor. O profeta é aquele que, se Deus falar que você ora pela vida do teu irmão, se Deus falou contigo para você orar pela vida do teu irmão, é sinal que você é profeta. Se Deus falou contigo, ora pela vida do teu irmão. A gente tem mania de achar que o profeta é o outro, é aquele que está longe. Não é comigo, mas é contigo. Deus te chama de profeta, te chama de Jeremias. Está no momento que chegou para nós, no momento de pandemia, para a gente se levantar. Ei, se levante, fale com o povo que a pandemia está aí, mas o Deus de toda a terra está aí para ministrar cura e saúde. Se desponte, vai para a casa do olheiro. Você é profeta.
Você pode falar isso, você pode profetizar isso. Desponte, vai para a casa do olheiro. Desponte, vai para a casa do Senhor. Desponte, vai ouvir uma palavra de edificação. Desponte, vai, não se acomode, não se acovarde. Se alinhe com os céus. O nosso Deus, ele fala com Jeremias, e Jeremias ele não se esquiva. Ele bota a cara para bater e vai ver o que Deus quer mostrar para ele. Deus chega para ele e mostra algo que meios naturais, está falando assim, olha, se você vai para perto do olheiro, tu está indo para perto do fogo, porque aonde está o olheiro tem fogo, porque o barro só pode ser aprumado, feito com argila, se tiver o fogo. Se não tiver fogo, meu irmão, o barro ele não pega consistência. Muito obrigado, Miguel, Deus te abençoe. É necessário que tenha fogo. Então quando Deus chega para Jeremias, Jeremias vai para a casa do olheiro, Jeremias vai para o meio do fogo, Jeremias vai para o meio do tição. E quando se fala de tição, eu lembro de John Wesley. John Wesley, na sua infância, na sua pequenina idade, com 5 anos, a sua casa pega fogo, começa a pegar fogo, seus irmãos saem, correm, seus pais também fogem, correm, e fica John Wesley lá no fogo. Então o bombeiro chega, tira ele, e tem uma frase que é uma tônica do metodista: um tição tirado do fogo. Então é necessário, meu irmão, para me estar disponível nas mãos de olheiro, eu tenho que passar no fogo, eu tenho que me aproximar do fogo, eu tenho que suar, porque o fogo faz suar. No fogo ninguém sente frio, no fogo a gente sente calor, o calor do Espírito Santo, o calor de Deus. E quando se fala de calor, meu irmão, fala que você não pode estar sozinho, você tem que estar junto com alguém. Então quando ele fala assim, desponte, vai na casa do olheiro, e ele vai se deparar com aquele calor. Aquele calor, ele vai fazer com que os seus pecados, as suas imperfeições, elas vão ser colocadas à prova, questionadas. No calor, o ouro é ferido. No calor, o diamante, ele vai ganhar uma robustez melhor. No calor, o crente é provado naquilo que ele é. No calor, a minha vocação profética, ela é aguçada. No calor, meu irmão, eu vou saber quem eu sou. No calor, na pressão eu vou saber quem tu és. Enquanto está tranquilo, está bom demais. Mas no calor, vai aguçar a minha natureza. Daquilo que eu fiz, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu nutri, daquilo que eu busquei no Senhor. No calor, as coisas vão sendo colocadas em ordem. Por que no calor? Porque no calor vai colocar diante dos céus e terras quem eu sou e quem eu quero. No calor vai colocar quem eu sou e quem eu quero. Por intermédio do calor, se tiver algum detrito no barro, ele não pega consistência. É necessário o calor, porque o calor deixa o barro mole, depois endurece. Mas se tiver alguma coisa imperfeita, dá tempo de arrancar com a mão. Por isso eu tenho que estar no calor. Um outro ponto desse texto que eu acho muito interessante, é quando ele fala que a respeito do olheiro em comparação à casa de Israel. O que é a casa de Israel? A casa de Israel era o povo escolhido, que Deus falou assim: eu quero fazer do povo de Israel a minha nação, um exemplo para as outras nações. Eu quero separar o povo de Israel, para que por intermédio da vida deste povo, os outros povos venham entender que há um Deus em Israel. Por isso o Fernandinho cantava: caia fogo dos céus, queima neste altar, porque há um Deus de Israel. Então por intermédio disso, Deus separa o povo de Israel, para começar a minar e municiar eles. Olha, o Deus El Shaddai é o Deus de vocês, então vocês têm que se separar, vocês têm que se juntar, vocês têm que ser unidos, vocês não podem nem ir para a direita nem para a esquerda, mas permanecer no centro da vontade de Deus. Então Deus separa o povo de Israel, que agora estava longe. Aí Deus foi necessário utilizar dessas alegorias para mostrar que o povo longe, o oleiro não pode fazer nada. Mas o povo perto, Deus pode fazer tudo. Tem uma frase do Papa anterior,
que ele falava assim: você tem medo do número de evangélicos que estão crescendo? Ele apontou e falou assim: não, não tenho medo não. Por que você não tem medo do número de evangélicos que estão crescendo? Porque no meio deles não há unidade. Um católico é católico em qualquer lugar. Um evangélico, as unidades divergem. E aquilo me chocou muito. Eu fiquei muito triste. Porque ele trouxe uma verdade nossa. Porque aumentou o número de evangélicos. Aumentou. E tem aumentado dia após dia. Mas a gente continua tendo diferenças um com o outro. Quando Deus mira um povo, Ele não falou em nenhum momento ao povo de Israel: tu vai ser melhor do que os outros. Pelo contrário, por você ser o modelo, eu vou te cobrar mais. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui hoje. A nossa igreja não é melhor do que a outra. A nossa instituição não é melhor do que nenhuma. Jesus é. Jesus sim. A igreja não. Mas tem gente que defende tanto a igreja e não defende Jesus. Tem gente que defende partidos políticos e não defende Jesus. Mas Jesus não quer defesa. Ele quer adoração, é verdade. Mas a alegria de você levantar as mãos para o céu, transparecer a tua alegria, o teu calor por pertencer a Jesus, isso você esconde. Isso você deixa de lado. E Jesus vai falar novamente na sua palavra: ei, se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar a você diante do meu Pai. Aí Jeremias aqui no 18 vai reproduzir a respeito de Israel. Se eu tiver na casa do olheiro, e na casa do olheiro é o local onde há conserto. Na casa do olheiro, aonde há a questão de tiver alguma coisa errada em mim, ter mudança. É na igreja que tem que vir um pecador. É na igreja que tem que entrar as pessoas com dificuldades de relacionamento. É na casa do olheiro que tem que ter pessoas que não conseguem avançar na vida. É na igreja que tem que ter pessoas que querem brigar. Não, pastor, que brigar não, chega de briga. Não, mas é aqui. É porque é o olheiro que vai arrancar, que vai tirar, que vai moldar, não é lá fora. É na casa do olheiro. É dentro da igreja, meu irmão, que a gente tem que vir para chorar, para pisar um no pé do outro. E o olheiro ir e falar assim: ó, você não pisa mais no pé de ninguém não. O teu pé é grande, machuca o pé dos outros. Ele não precisa mais bofetear ninguém não, a tua mão é grande, está machucando a face dos outros. Ele não precisa falar mal de ninguém não, a tua língua é grande, já está falando mal dos outros. É aqui dentro que a gente é consertado e corrigido. É aqui dentro que o nosso Deus, o olheiro, Ele vai falar: Senhora, fica perto de mim, porque perto de mim eu consigo quebrar. E na mesma hora que eu quebro, eu faço um vaso novo. Fica perto de mim, porque perto de mim eu consigo restaurar a tua vida por completo. Fica perto de mim, porque perto do olheiro, meu irmão, a tua vida, a tua casa, a tua família, ela é reconstruída no Senhor. De repente tu acha que o problema lá na tua casa é do teu marido, é do teu filho, e o problema é contigo. De repente você acha que o problema é com o teu sogro, com a tua sogra. O problema é contigo. De repente você bota a culpa no papagaio, no periquito, no cachorro, e o problema é contigo. Você vê problema em tudo, o problema não é em tudo, o problema é contigo. Fica perto do olheiro. Se aproxima do olheiro. Ele pode fazer alguma coisa e Ele quer. O verso 7 vai dizer: e no momento
em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar ou para derribar e para destruir, e se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrebentarei do mal que pensava em fazer contra ele. Está dizendo assim: olha, meu querido, se eu estou muito longe daquilo que Deus quer, eu preciso me aproximar, porque Deus vai se arrepender de todo o mal contra mim. Quando em Gênesis capítulo 1, Deus vai fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele vai pegar do pó da terra, e do pó da terra Ele vai formar o homem, vai fazer o homem, e nessa feição do homem, Ele vai nos mostrar da onde que nós saímos, e da onde que nós retornaremos. Deus fez o homem do pó da terra, e assim do pó da terra o homem vai voltar. E agora Jeremias vai trabalhar uma analogia, que vai dizer a respeito do vaso de barro. Ele poderia fazer com que um vaso de metal, um vaso de porcelana, um vaso de ouro, algo mais duradouro, algo mais resistente, mas a figura que Deus usa é o vaso de barro, simbolizando o corpo humano, porque um vírus pequenino que a gente não consegue ver, ele consegue rebentar com a gente, de tão frágil que somos. A gente não vê, mas quando ele chega, encosta em nós, a gente já perde as estribeiras. O nosso corpo é tão frágil, que é comparado a um vaso de barro. Só de pensar que vai cair no chão, ele já quebra. Não precisa nem deixar cair no chão. De repente não precisa nem deixar cair. Só você bater ele no chão devagarinho, ele já quebra. De tão frágil que é um vaso de barro. Mas o vaso de barro era utilizado para tudo no tempo antigo. O vaso de barro era utilizado para você guardar água. O vaso de barro era utilizado para você guardar e estocar água. O vaso de barro era usado no tempo antigo para que você guardasse especiarias, perfumes. E no livro o Evangelho de João capítulo 12 vai falar sobre isso. Uma mulher que segurava um vaso, e nesse vaso ela guardava dentro dele, dentro do recipiente, um nardo puro. E esse nardo puro vai dizer na palavra de Deus, que quando Jesus entra na casa de Simão, o leproso, essa mulher com o nome de Maria, quebra esse vaso e derrama na cabeça de Jesus. E ao derramar na cabeça de Jesus, o líquido, a essência, ela vai até os pés, e aquela essência que vai aos pés, ela já de joelho, ela começa a enxugar o pé de Jesus com os seus cabelos, e o ambiente começa a ficar perfumado. O que me faz entender, meu irmão, que se teu corpo é o vaso, e o teu coração é a essência, eu posso apertar o teu coração que vai exalar um bom perfume. Sabe quando a palavra fala que do coração brota os desígnios? É do coração que eu vou apertar para saber se vai sair perfume ou odor. É do teu coração que eu vou saber se tem perfume ou odor, porque se o nosso corpo é barro, quando você quebrar, eu vou sentir o cheiro da essência que está dentro desse vaso de barro. Ei, Jeremias, desce a casa do oleiro. Eu quero concluir nessa noite. Aquela mulher quebrou o vaso. Um moço chamado Judas Iscariotes falou assim: ei, que desperdício. Poderíamos ter dado isso para os pobres num custo de 300 moedas de prata. Que desperdício. O vaso desse moço, quebrado, não tinha nada dentro. E ele começou a ver e questionar a adoração dos outros. Tem vaso quebrado que não tem nada dentro, que só julga e questiona a adoração dos outros.
Mas tem gente adorando e quebrando vaso de propósito, porque sabe que perto do oleiro, ele faz de novo. Ele faz de novo. Ele faz de novo. Tem gente quebrando de propósito, porque perto do oleiro, o cheiro vai mudar todo o ambiente. A fragrância vai mudar todo o ambiente. O perfume vai ser exalado na casa inteira. Você vai perfumar a sua família. Você vai perfumar a sua igreja. Tem gente se quebrando de propósito para perfumar a vida do próximo. Tem gente se quebrando de propósito para deixar a casa perfumada. Por quê, meu irmão? Porque quando estamos perto do oleiro, eu posso estar quebradinho, eu posso estar quebrantado, mas o meu Deus vai me fazer de novo, vai me remontar de novo, vai me alegrar de novo, vai me florir de novo, vai me encher de novo. Que nunca que eu me derrame no meu próximo, que Deus não venha derramar sobre a minha vida na mesma proporção que você se derrama sobre o teu irmão. Deus se derrama sobre a tua vida, a mesma essência que você derrama no teu próximo, Deus derrama sobre a tua vida. Você não vai acabar a tua essência, Deus derrama mais sobre ti. Você não vai andar na reserva, enquanto que você dá, Deus vai derramando mais sobre a tua vida. Ele fez isso com a mulher que estava lá recebendo azeite, e foi, sendo derramado e nunca terminava. Assim a tua vida na mão do olheiro, nunca faltará esse óleo, esse perfume, esse nardo, porque Deus quer que você fique sempre próximo dele. Você quer ficar próximo de Deus? Comece a identificar aquilo que atrapalha você de perfumar ambiente. Qual é a tua vocação? Em que Deus tem te chamado? Em que Deus tem te posto? Qual é a canção que você ouve e que te faz lembrar das promessas e dos votos que Deus te confiou? Todo mundo tem uma canção. Todo mundo tem um cântico que nos faz lembrar das promessas e votos que Deus confiou para nós. Se coloque de pé nessa noite.